Amém, queridos? 1 Reis 17, o versículo de número 1. Posso ler? A banda já me conhece? Ou ainda não? Não eram vocês que estavam aqui da última vez que eu preguei? Era outra banda, não tem problema. Na hora que eu subi, mas vocês podem subir com força. Meu baterista, você pode quebrar essa baqueta aí que no final eu te dou outra. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois disso veio a ele a palavra do Senhor dizendo: sai daqui, dispõe-te e vai para o lado oriental, vai para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite. Fala comigo, Querite, que está diante do Jordão. Versículo 8. Não, vamos ler o versículo 4 que eu esqueci. Há de ser que beberá do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Versículo 8. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é da região de Sidom, e habita ali, e eis que ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Diga aleluia. Vai agora no capítulo 18. Versículo 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. Todo o povo se achegou a ele. Ele reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. E aquelas pedras edificou um altar em nome do Senhor. Depois ele fez um rego ao redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha, e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o a segunda vez. E fizeram a segunda vez. Disse ainda: fazei a terceira vez. E o fizeram a terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, e que sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do Senhor, diga aleluia, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Elias é um profeta que surge como que do nada em um cenário caótico. O cenário político de Israel era triste. Acabe, que era o rei de Israel, ele casa com uma mulher de fora da cultura e da tradição dos judeus, e traz para si
traz para dentro do palácio, traz para dentro do seu governo culturas de povos pagãos. Ele casa com uma mulher sacerdotisa do deus Baal, por nome de Jezabel. Essa Jezabel, ela é tão temida, é tão famosa, é tão estranha, tão esquisita, que até hoje, qualquer coisa que acontece na igreja envolvendo mulher, alguém fala, é o espírito de Jezabel. Eu já ouvi dizer que essa Jezabel era tão endemoniada, tão maligna e satânica, que não era o diabo que entrava nela, era ela que entrava no diabo. O diabo ficava possuído por Jezabel. É nesse cenário de uma cidade, de um povo que antes, outrora, próspero, rico, fartos, devido à sua idolatria, o seu adultério, a sua corrupção moral e espiritual, essa nação para de prosperar. Deus deixa de ser adorado, o templo deixa de ser o assunto principal, o sacrifício para de ser derramado sobre o altar. Surge então um tesbita. Eu fui estudar um dia sobre esse povo, e eu descobri que esse povo é um povo de uma tribo pequena, que vivia em meio a um deserto, um lugar rústico, e eles eram tidos como mercenários. Pastor, como assim mercenário? Quem nunca viu em filme de época, ou agora na Rússia, quando um rei contrata um exército para ir para a guerra junto com ele? Por quê? Porque às vezes aquela nação é fraca, talvez aquela nação é pequena, não tem homem suficiente para enfrentar o outro rei. O que é que eles fazem? Contratam outras nações, ou contratam exércitos como esse, os tesbitas, para irem para a peleja. Então esses homens, eles eram treinados para matar. Era uma tribo de homens altos, fortes, robustos, sanguinários. Deus não escolhe Elias à toa. Deus sabia que a missão que aquele profeta teria envolveria risco de morte. Deus sabia que naquele momento a pressão emocional que Elias sofreria o deixaria perplexo. E se você estudar o caso, Elias chega a entrar em depressão, fugir e desejar a morte. Tamanha foi a pressão que ele sofreu por causa de Jezabel. Agora você imagina um homem pronto para a guerra, de uma tribo que era treinada para a guerra, um homem que nasceu em um ambiente hostil, que foi desenvolvido, amadurecido nesse ambiente, chegou ao ponto de temer essa mulher. O fato é que ele libera uma primeira profecia sobre Israel. Preste atenção aqui. A primeira profecia que ele libera sobre Israel é: não choverá mais durante 3 anos e meio, não cairá orvalho do céu segundo a minha palavra. Você pode ver que no versículo 1 do capítulo 17, ele libera essa profecia. E imediatamente no capítulo 2, Deus tem que intervir, porque Deus já sabia, Jezabel vai matar ele. Jezabel vai ceifar a vida desse profeta. Mal acaba as palavras proféticas de sentença e de juízo saírem do seu lábio, Deus se manifesta com livramento e proteção sobre Elias. Nem sempre quando Deus te tira de cena, é Deus querendo te trazer castigo. Nem sempre quando Deus te tira de cena, é Deus querendo te expor a vergonha. Nem sempre quando Deus te tira de cena, é porque Deus quer o seu pior, ou está fazendo você passar lutas. Talvez você não entendeu que aquele motivo a qual Deus te tirou de cena é Deus te protegendo, porque o seu inimigo estava pronto para te matar. É a gente que muitas das vezes não sabe recuar para mantermos viva a nossa família, as nossas finanças, o nosso ministério. Nem sempre é hora de enfrentar. A sabedoria mora aqui. Tem guerra que você tem que enfrentar, tem guerra que você tem que fugir. Se Elias enfrenta naquele momento, ele não estava pronto para lidar com Jezabel e com a sua mente maquiavélica. Então Deus vem para Elias e fala assim para ele: dispõe-te,
vai para o Oriente, vai para onde? Ou fala assim, vai para o lado do Oriente, para o lado oriental. Eu vou te falar hoje de 4 processos para o céu se abrir sobre a sua cabeça. Quem quer tomar posse dessa palavra? Eu vou te falar de 4 estações que eu e você teremos que passar, querendo ou não. Eu e você vamos ter que passar por 4 estações, e passar dessas 4 estações, o céu vai se abrir. Quem quer essa palavra? O primeiro lugar é o Oriente. O termo Oriente significa brilho. A etimologia da palavra Oriente ou oriental é da onde vem a luz. O engraçado é que Deus fala assim para Elias: dispõe-te e vai para o lado da luz. Pastor Pedro, o que isso implica? O que você está querendo me dizer? Que a primeira coisa que Deus vai te chamar é para conhecer a luz do amor dele. O primeiro processo de Deus na vida de um homem é trazer luz nos seus pensamentos. Quer ver o princípio da conversão? O princípio da conversão é quando Deus tira as suas escamas, tira a sua surdez espiritual, te mostra quem você é, mostra a gravidade dos seus pecados, mostra a vergonha da sua nudez, e ali você começa a ter consciência que aquele caminho não é saudável, que aquele caminho não é divino, e você começa agora a buscar o quê? Mudança e transformação. Mas Deus precisou colocar luz no seu entendimento. É como se eu e você estivéssemos em treva, perdidos, desorientados. Eu não sei se você sabe, mas a palavra luz, um dos significados da palavra luz é conhecimento. Por isso que a gente usa o termo, a luz do conhecimento. Tem alguém que diga amém? Que Deus traga luz na sua mente. É como se o termo estivesse falando assim: que Deus te traga entendimento, revelação, sabedoria. Tem alguém pegando? Diga amém. Do mesmo jeito que poucas pessoas sabem que a palavra treva significa ignorância. Pode jogar no seu Google. Um dos significados da palavra trevas é ignorância e falta de conhecimento. O que é uma pessoa estar com a sua mente nas trevas? Ela está perdida, ela está desorientada. Não necessariamente está falando do inferno, não necessariamente está falando de algo diabólico. O meu povo padece por falta de... Então, quanto mais você conhece de Deus, mais da luz você conhece. É inevitável, você terá que ter um encontro com Deus. Vou falar de novo. Eu desconheço alguém que teve a sua vida transformada pelo Senhor, que antes não teve um encontro profundo com Ele. Talvez você tenha sido um crente igual Jó. Eu só conhecia de ouvir falar. Lá na igreja que eu sou pastor, eu conheço muito crente que conhece Deus só de ouvir falar. Conhece os textos, conhece a Bíblia, mas quando pergunta assim: você já teve alguma experiência espiritual? Não. Já teve algum momento que Deus se revelou a você? Pastor, nunca experimentei isso. Por isso que Paulo só se converte, não foi por teologia. Paulo se converte por uma experiência. Faz sentido ou não? Faz sentido ou não? Porque a teologia ele já tinha. Ele não tinha a revelação da teologia. O conhecimento bíblico ele já tinha. Ele não tinha a junção dos textos no Cristo revelado. Então o primeiro processo é você ir em direção a Deus. Pastor, mas eu estou indo na igreja. Ir na igreja é uma coisa, estou falando de Deus. Tem muita gente que vem na igreja para acompanhar a esposa. Tem muita gente que vem na igreja para fazer amizade, porque é um ambiente social maravilhoso. Tem muita gente que vem para a igreja para fazer negócio, porque sabe que o network da igreja as coisas fluem. Tem muita gente que vem para a igreja para arrumar namorado e namorada. Eu não sei qual foi a primeira motivação que te trouxe até aqui, mas a minha obrigação é te falar que todo aquele que se aproxima de Deus, é necessário, creia, que Ele existe, e é galardoador de todo aquele que nele espera. Fala de novo. É necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e é galardoador daqueles que nele esperam, daqueles que nele buscam. Pastor, o que você está me dizendo? Crer no dia que está dando tudo certo é fácil. Eu quero ver você continuar crendo quando o laudo médico diz que você não pode engravidar. Crer
nesse sentido, é ter fé que Deus é Deus. É quando tudo ao seu redor está desabando. É quando as pessoas estão saindo do ministério. É quando as suas finanças já não estão indo tão bem. É esse momento que Deus quer saber se você vai continuar na luz ou vai retroceder para as trevas. Pastor Pedro, por que tem muita gente que não quer ir vida com Deus, intimidade com Deus? Porque você sabe que quanto mais de Deus você se aproximar, mais Ele vai te transformar. Ele vai ter que mexer na caixa, não tem jeito. E Ele vai mexer. Na luz tudo se revela. A luz dissipa as trevas. Mas para a gente avançar e logo chegar no ponto máximo que eu quero que você absorva a mensagem, ele vai para um lugar, Torrente de Querite. A segunda estação, meu pastor, que nós como seres humanos, filhos de Deus, igreja do Senhor, teremos que passar, se quisermos ver o céu aberto, é a Torrente de Querite. Pastor, me explica esse negócio de Torrente de Querite. A palavra Querite, preste atenção, a palavra Querite, ela significa corte. Aí você deve estar pensando, o que tem a ver corte comigo? Você deve estar se perguntando, o que corte quer dizer na Bíblia? Eu te explico. Corte na Bíblia aponta para uma coisa. Me pergunta, o que? Circuncisão. Essa palavra corte é a mesma palavra usada para o menino que ia passar por um processo chamado circuncisão. Toda pessoa que Deus chamou para ele, Deus cortou. Pastor Pedro, até agora você não me deu uma notícia boa. Calma, irmão, você está ansioso? Jacó teve um encontro com Deus depois de 21 anos no Val de Jaboque, que ele chamou de Manaim. Eu não sei se você lembra que ele lutou por uma bênção. Tem alguém lutando por uma bênção? Diga amém. Ele lutou por uma bênção. Quem vai lutar pela sua bênção? Diga aleluia. Pastor, mas bênção tem que lutar? Tem hora que tem. Aquele que pede recebe. E se eu pedir e não receber? Procura. Porque aquele que procura acha. Pastor, procurei e não achei. Então baixa a porta. Processo. Eu estou orando, Deus não está fazendo, então se move. Eu estou me movendo, mas a porta não se abre. Insiste. Talvez Deus está querendo te ensinar uma coisinha chamada resiliência, persistência, teimosia. A teimosia no bom sentido. Se você sabe o que quer, sabe que é promessa, pode insistir que uma hora a porta vai ter que abrir. É a promessa, é a palavra. A palavra corte se arremete a isso. Circuncisão. Jacó, então, a Bíblia fala que o anjo quebrou, tocou nele, cortou ele na cabeça do fêmur, ao ponto que Jacó foi de encontro a Esaú assim, ó, mancando. Pastor Pedro, o que tem a ver sair mancando para encontrar o irmão? Eu imagino que Jacó, quando apontou no val, atravessou o Jordão, Esaú não o reconheceu de primeira. Pastor, por que você acha? Estou conjecturando. Por que você acredita que Esaú não o reconheceu de primeira? Porque o andar de Jacó tinha sido alterado pelo céu. Você conhece uma pessoa de longe do jeito que ela anda. É assim ou não é? É assim ou não é? Mas e se ela muda o jeito de andar? E tem 21 anos que você não vê ela. Você pode ficar na dúvida, é fulano ou não é? Ah, mas está estranho, está andando diferente. Sabe o que Deus estava querendo ensinar para Jacó? Mesmo ferido, você funciona. Mesmo ferido, continue caminhando. Porque a estação Querite, eu acho que Deus vai falar o coração de alguém aqui agora. A estação Querite era uma torrente, aonde não tinha luxo. Posso pregar? Não tinha like, não tinha views, não tinha viagem internacional. A estação Querite não tinha um Natal cheio de sacolas saindo daquele shopping bonito que tem aqui no Goiânia. A estação Querite é: vou te proteger e vou te guardar, não vou te dar luxo, mas eu vou te sustentar para você não morrer. O texto vai dizer assim, ó: eu ordenei aos corvos que te sustentem. Tem alguém pegando? Diga amém.
Sabe por que muitos de nós morrem no querente e falam assim: por que, pastor? Porque a gente é tão religioso que não quer ser sustentado por corvo. Posso pregar, pastor Eduardo? Você sabia que na estação Querite Deus vai usar a gente que você nunca provou? Mas na hora você fala assim: é isso aí que tem, então é isso aí que Deus vai usar. Estação Querite parece que só parece tranqueira, só obreiro problemático. Em vez de aparecer os empresários ricos com dinheiro, aparece os empresários tudo quebrado, tudo ruim da perna. Você fala assim: Deus, eu estou no momento que eu mais preciso. Aí você manda os caras que estão ruim da perna. Porque vocês vão criar agora uma aliança. Vão criar o quê? E vocês vão crescer juntos. Agora tem um segredo. Por que Deus mandou corvos? Fala assim: entrega. Fala entrega. Corvos foi a forma que Deus fez de esconder Elias. Pastor, não entendi. Todo lugar que você via corvos sobrevoando, você não precisava nem ir, porque todo mundo sabia: tem alguém morto. Corvo é animal de rapina, é ave de rapina, é animal biblicamente falando impuro, proibido pela lei do judeu. Corvo em Israel é igual a urubu aqui no Brasil. Se juntar de urubu perto da sua casa, o que você vai saber? Tem algum bicho morto, sim ou não? Se juntar de urubu perto de um canavial, lá no meio do canavial, você nem precisa ir lá, o que você sabe? Tem um cadáver, tem uma carniça. Então, alguns estudiosos, alguns pensadores acreditam que isso foi uma estratégia de Deus, para que no Querite ninguém aparecesse. Pastor, por que vocês tiraram isso da cabeça? Primeiro, por causa da função do corpo. Segundo, porque quando Elias reencontra o servo de Acabe no meio do caminho, aquele servo vai dizer algo: nós te procuramos por todas as terras até cansar e não te achamos. Nunca vai achar aquilo que Deus esconde. Pastor, não entendi. Deus escondeu sua casa de quebrar, Deus escondeu seus negócios de falir, Deus escondeu o seu casamento de ir para o divórcio, Deus escondeu esse ministério de acabar. Eu estou pregando para alguém que talvez teve que passar pela Querite, ficar escondido no anonimato, mas eu descobri que no Querite Deus não deixa faltar nada, Deus sustenta. É a primeira experiência que Elias tem com Deus da provisão. Deixa eu pregar para alguém: apesar de você e eu passarmos pelo Querite, não vai faltar o sustento, não vai faltar a provisão. O nosso Deus vai enviar corvos para nos sustentar. Será que tem alguém já tomando posse? Será que já tem alguém? Deus, meu Deus! Ah, pastor, tá difícil, mas não tá faltando nada. Ah, pastor, eu já tive dias melhores, mas Deus está te guardando. Deus está guardando o que você carrega. Deus está guardando os seus sonhos. Por isso talvez Ele teve que te tirar do meio daquela confusão, de colocar num lugarzinho assim mais quieto e pacato, porque senão você ia enviar em problema e você ia morrer. Tem alguém tomando posse? Posso avançar? Vocês me permitem? Depois daquele tempo de Querite, tinha água no riacho. Tinha o quê? Mas ele profetizou que não choveria. Então não é porque está faltando para o outro que vai faltar para nós. Ah, pastor, o dólar está 6 não sei quanto. O problema é do dólar. Ah, pastor, a picanha, a gasolina, eu não quero saber. Eu nunca vi o justo mendigar o pão, muito menos a sua descendência passar a fome. Deus não precisa da economia da terra para fazer você prosperar. Deus só precisa da sua fidelidade e da sua obediência. Será que alguém toma posse? Pelo amor de Deus. Eu estou pregando para pessoas que vão ver Deus se manifestar mesmo em meio a guerras. Meu sonoplasta, aumenta meu retorno, pelo amor de Jesus. Eu pago uma Coca-Cola bem gelada para você no final, prometo.
Aí Deus visita de novo Elias. Aqui eu aprendo algo. Pastor Pedro, o que você aprende? Você pode perceber que Elias não deu nenhum passo sem a direção do céu. Ele profetiza: dispõe agora e vai para o lado do Oriente. Ele vai. Você vai ficar agora na torrente de Querite até a segunda ordem. Ele fica. Tem muita gente que não está experimentando o céu aberto. Não é porque Deus não pode fazer, é porque não está obedecendo a direção. Todas as vezes que Deus me pediu algo e eu obedeci, eu vi milagre. Toda vez que eu tive uma percepção no Espírito que Deus estava pedindo algo, mas por algum motivo negligenciamos, eu me envolvi em problema. Essa sensibilidade em discernir o que Deus quer da gente nessa estação é muito importante. Pastor, como que eu faço para desenvolver essa habilidade? Oração. Elias era um homem de oração. Você não vai conhecer profeta de verdade. Não estou falando de falso profeta, profeta blá blá blá, não. Estou falando de profeta. De Elias. Autarquia. Ele tinha vida com Deus. Ele orava ao Senhor. Ele se consagrava. Talvez o que está nos faltando chama direcionamento. Porque todas as vezes que eu e você nos dispusermos a fazer conforme Deus quer, escuta o que eu estou te falando. Eu caminho com Jesus tem 15 anos. 15 anos. Eu sou pastor da igreja há 12 anos. Eu já vivi milagres. Vivo até hoje. De formas que eu não consigo nem explicar, porque às vezes o cara que é carnal, materialista, menino na fé, ele pode até deturpar de forma errada o que a gente está querendo dizer. Mas o que eu já experimentei da graça de Deus, em vários sentidos, uma delas está ali no ventre da minha esposa, chama Pietra. Isso é o favor de Deus. Estava com a cirurgia marcada com o mesmo médico do Vinícius Júnior. Eu ia ter que pagar 50 mil. O povo acha que Deus prospera só dando dinheiro. Deus te prospera não deixando você gastar errado. Aí por acaso fui almoçar com o doutor Wilson, um médico que nos ajudou na primeira gravidez. Aleatoriamente eu comentei com ele: doutor, tem uma cirurgia marcada que ele vai ter que tirar o intestino, parte do intestino, por causa que a endometriose tomou o intestino. Ele ficou calado, almoçamos, tomamos um suquinho de laranja. No final de tudo, quando a gente ia entrar no carro, ele me chamou de lado assim, ó, falou assim: não deixa ela operar, tu vai curar a Kelly. Esse cara é muito caro, não gasta dinheiro com ele não. E se tiver que operar, eu vou arrumar em Belo Horizonte para você o melhor. Barato, não mexe com isso não. Vai para o Rio de Janeiro não, a gente tem que ficar no Rio 17 dias. Resumo da ópera. Não operou. Ele esqueceu de marcar o médico. Passou 2, 3 meses que ela tinha que operar em julho. Em setembro, o que ela estava? Em setembro, o que ela estava? Então, além de tudo, economizei um dinheirinho. Já ajuda no enxoval. Aleluia. Gente, é terrível. Só na nossa vez que o dólar fica alto, né? Minha irmã morou nos Estados Unidos 4 vezes. O dólar era 2,15, 2,30. Eu fui comprar para Pietros enxoval. Falei, era melhor ter comprado lá na C&A. Presta atenção. Você vai sair daqui agora, Elias. Eu já ordenei uma viúva que mora em Sarepta. Que mora onde? Para que te sustente. A palavra Sarepta, ela significa lugar de fundir o ferro ou lugar de fundição. Pastor Pedro, qual é a revelação? O que tem a ver com a minha vida? Tudo. Porque primeiro você volta para a luz, depois você faz uma aliança com o Senhor, e depois você é batizado no fogo. Tem muito crente que só foi batizado na torrente, só passou pela água. A água é um estágio da transformação que Deus faz na sua vida. O batismo com água é necessário, mas ele é o início, ele não é o fim. Jesus disse claramente: é necessário nascer da água e do fogo. O fogo tira a impureza que a água não tira. O fogo tem o poder de modelar as matérias mais brutas e resistentes.
A natureza humana é caída. A minha natureza e a sua é pecaminosa. A minha natureza e a sua, ela é inclinada ao mal de nascença por causa do pecado de Adão, da queda. Então é necessário processos com o Senhor. Por isso que você converte hoje e não entende. Pastor, por que Deus fez um tanto de promessa e não aconteceu? Porque apesar da promessa, é você que não está pronto para ela. Esse ano de 2024, irmão, foi um dos anos mais incríveis para a minha vida. Eu preguei no Mineirão lotado. Você pode dar uma glória a Deus para isso? Cumpri uma promessa. Eu estava um dia no monte, eu tinha acabado de converter. Um cara que nunca me viu na vida, tomado pelo Espírito Santo, falou assim: o lugar que você não foi jogando futebol, você entra pregando o Evangelho. Eu conheci inúmeras nações pregando o Evangelho. Eu entrei no Mineirão, não foi para gritar que loucura, máfia azul. Foi para pregar o Evangelho. Nós fizemos um evento na maior casa de show, a casa de show mais top da zona sul de Belo Horizonte, chamado Marista Hall. Nós fizemos a Influenciadoras do Reino, o evento das mulheres, no Minas Centro, o melhor teatro da cidade. Agora, para fechar o ano, nós fizemos o Réveillon na maior casa de festas e de feiras e de eventos de Belo Horizonte, de Minas Gerais, chamado Expo Minas. De repente eu estou pregando, eu olho para trás, quem que está em cima do altar filmando tudo? A Rede Globo. Esse mesmo homem de Deus que falou que ela ia engravidar em setembro, há 15 dias antes desse momento, falou assim: uma grande TV em rede nacional vai te procurar e por algum motivo o seu nome vai ser soprado. Eu saindo hoje em dia para todo o Brasil, a nossa igreja não pagou R$1 para reportagem na Globo. Tivemos quase 10 minutos de reportagem no MGTV. Como que pode uma igreja que não tem a cobertura da Lagoinha, da Quadrangular, da Metodista, da Presbiteriana, que não tem padrinho, que não tem tanta graça? É o que vai acontecer com a Fortes em Cristo. É o que vai acontecer nessa cidade. É o que vocês vão viver como igreja. Sabe por quê? Vocês estão debaixo de uma promessa. Existe uma visão sobre essa igreja. E vocês estão sendo preparados para acessar lugares altos, lugares grandes, lugares de governo. Será que tem alguém que está debaixo dessa fé? Será que tem alguém para tomar posse dessa palavra? Pode crer nessa palavra. Toma posse dessa palavra. $6.000 pessoas, sem nenhum cantor famoso, sem nenhum pregador famoso, a não ser Jesus Cristo, pela graça de Deus. É um ano que eu conheci Eslovênia, Croácia, conheci a Suíça, fiz o tour da reforma. É um ano que a gente foi pela primeira vez nos Estados Unidos, só que Deus falou que estava tudo pronto. Eu não fui uma vez, fui 3, em um ano. Nasceu 2 igrejas em menos de um ano nos Estados Unidos. Eu estava em Boston pregando, estava no trem, fui buscar um negócio na gráfica que nós mandamos fazer para a inauguração da nossa igreja em Boston. Eu estou voltando, eu vejo um número americano, era um número americano, eu atendi: oi, tudo bem? Quem fala é o pastor Kedney. Eu estou entrando em contato, eu sou do Cefenai, Cristo para as Nações. Para quem não sabe, Cristo para as Nações é Harvard para nós cristãos. É a maior instituição, vamos dizer assim, uma das maiores instituições de formação ministerial do mundo. Os pastores do Brasil que você vê aí tudo hypado, os filhos de pastor, tudo estuda lá. Inclusive o filho da Ana Paula vai lá, não está lá agora, eu vi ele lá. Falei: tudo bem, pastor, tudo bem. O pastor Eduardo Reis te indicou, ele é um grande amigo seu, me falou muito do seu ministério. Eu vi aqui seu Instagram, vi o Instagram da sua igreja, e eu estou sabendo que está começando 2 igrejas aqui. Eu falei: é verdade. Ele falou assim: você já tem documentação para poder funcionar como igreja? Eu falei: eu não, tem não. Pensei: meu Deus do céu, será que isso não é pastor mesmo? Aí ele: eu quero te propor algo. Eu quero te propor se tornar um parceiro Cefenai no Brasil. E nós vamos te filiar ao Cefenai e nós vamos te ajudar a documentar toda a sua igreja. Nós vamos te dar o jurídico. E enquanto ela não está aberta legalmente, você pode usar o nosso nome. Nós vamos te ajudar, te assessorar, para que você não deixe de operar de forma legal.
Eu falei assim, e que mais? Ele falou assim, além de abrir sua igreja, depois que a sua igreja estiver aberta, pastor Pedro, nós vamos entrar com todo o processo para que você consiga o visto religioso. É nós que vamos fazer isso por você, porque você vai se tornar um parceiro ao CFNAI. Eu comecei a pensar assim, hein? A gente vem lá de Carangola, a gente fica meio assustado, né, irmão? Eu falei, quer vir lá, vai pedir alguma coisa. Não tem almoço de graça. Resumo da ópera. Eu tenho um terceiro convite a fazer para você, pastor. Eu falei, qual? No dia 4 de dezembro vai ter uma ordenação ministerial de apenas 150 pastores selecionados do mundo inteiro em nosso campus. Vai estar com a gente. Já ouviu falar de um apóstolo Luiz Hermínio? JB Carvalho, Costa Neto, da Videira de Fortaleza, um dos maiores pastores de voluntariado do Brasil. Vai estar com a gente Flávio Valvassoura, da Igreja do Nazareno, uma das maiores igrejas de Campinas. Vai estar com a gente uma tal de Fernanda Brum, Aline Barros, Karina Bach. Mas vai estar também um tal pastorzinho lá de Minas, tatuado, maluco, doido, que corre, que pula, que grita, Pedro Daniel. O menor, o pequenininho, o que ninguém dava nada, o que chamaram de doido, de modinha, de fogo de palha. Nós não precisamos barganhar, comprar nada, surfar no hype de alguém, fazer lobby. Isso tudo que eu estou falando para você são processos que a gente passou, aceitou, e chegou o tempo do céu se abrir. Quando o céu se abre sobre alguém, o que ele não viveu em anos, ele vive em dias. Vou falar de novo, o que ele não viveu em anos, ele vive em poucos dias. Você não tem noção do que vai acontecer na sua vida em 2025 quando o céu te encontrar. Eu brinco que quando o céu quer abençoar um homem, ele não abre torneira, ele estoura cano. Como assim? Você já tentou conter um cano furado? Não tem jeito. Espirra para todo lado, molha todo mundo. É assim ou não é? Molha a cozinha, molha o chão, molha o banheiro, molha você, molha quem tenta te ajudar, molha o bombeiro hidráulico. Porque não tem jeito. Mesmo que você quer, não, Deus, não, vai. Eu brinco isso. E aí no ano de 2023, no final do ano de 2023, virando para 2024, teve um evento lá na igreja. Quando a secretária da igreja chegou 8 horas da manhã para abrir o ministério, a igreja, o auditório, cabe 1000 pessoas. Ela tomou um susto, me ligou desesperada. Um cano estourou, alagou a igreja inteira no dia do evento. E a nossa igreja é de carpete. Tinha altura assim, ó, de uns 4, 5 dedos de água no carpete inteiro. Aí ela falou assim: pastor Pedro, você fica profetizando essas coisas. Profetizando o que, Lidiano? Que Deus, quando quer abençoar, não abre torneira, ele estoura cano. Olha o sinal de Deus que a conferência vai ser uma bênção. Resumo da obra: tive que pagar um tanto de caminhão para puxar a água. Teve que colocar um tanto de máquina inteira na conferência, e foi uma bênção. Agora o que eu estou querendo te dizer? São sinais que vão te acompanhar, que vão testificar que você está debaixo da nuvem, debaixo da provisão, debaixo da bênção. Toda vez que o diabo tentar te confundir, Deus vai dar um sinal. Toda vez que o fofoqueiro se levantar, Deus vai dar um sinal. Toda vez que Satanás vier com as suas artimanhas, Deus vai dar um sinal. Eu preciso dizer para alguém: o seu Deus não esqueceu de você na torrente. Ele já tem um próximo destino, ele já tem uma próxima estação, ele já tem uma próxima etapa. Quem sabe eu e você já não estamos indo para Sarepta, para ser provido, para ser sustentado, para experimentar milagres, para sair do anonimato. Será que já tem alguém entendendo? Será que já tem alguém que pode vibrar? Será que já tem alguém que pode falar alguma coisa? Meu filho, eu vim profetizar. Tem algo novo chegando. Tem algo novo chegando. Existe algo novo da parte de Deus. Me ajuda a pregar. Bate na mão de 2 pessoas. Fala assim para ela: tem algo novo chegando da parte de Deus. Lugar de fundição. Tem muita gente que não aguenta. Por quê? Um maçarico de Jeová. Ai, Deus me pôs na prova. Não, Ele está provando o seu caráter.
Por que chama prova? Porque a prova desaprova. Mostra se você está pronto ou não. Tudo isso que eu vivi, eu já vim escutando há muitos e muitos e muitos anos. Eu também já me questionei, vai acontecer ou não? Mas cada etapa que a gente passa, a gente entende, não estava pronto. Eu não estava pronto. Foi até bom. A gente começa a amadurecer e entender que tem coisas e bênçãos. O pastor Eduardo citou um texto aqui em Gálatas, não sei se foi o texto que ele citou, mas eu vou citar. Que enquanto você é menino, nada você difere de um escravo, ainda que seja herdeiro de... Aqui o termo menino a gente pode chamar de infantil. O termo menino a gente pode chamar de imaturo. Deus está dizendo, as bênçãos já estão prontas. Talvez é você que não está maduro ainda para lidar com elas. Processo. Pastor, o que você veio me dizer? Suporta! Não murmura! Não reclama! Deus sabe por que isso está acontecendo! Deus sabe onde te pega. Deus sabe onde te aperta. Orabacataias. Roderebendequetoiaçu. Lugar de fundir, lugar de aprimorar, lugar de moldar, lugar de pegar a matéria bruta e fazer ganhar forma, de pegar o ferro, que é uma matéria-prima, mas é bruta, e dar para ela sentido. Sarepta, você nunca mais vai esquecer isso. E o texto vai dizer assim: ordenei uma viúva que te sustente. Me permita descer desse altar. O que eu acho engraçado é que quando Elias está chegando assim na cidade, quando ele está entrando na cidade, ele vê uma velhinha. Me desculpe falar assim, é coisa carinhosa de mineiro. Ele vê uma velhinha. Ele chega perto: oi, minha filha. Papo vai, papo vem. Por algum motivo ele descobriu que ela era viúva, que o texto fala que ela era viúva. Você pode me servir um pouquinho de água? O profeta vem de longe. Se não for te pedir muito, tem um pãozinho fresquinho. Aí ela: ô meu senhor, deixa eu te contar uma história. O negócio por aqui anda tão feio, porque falaram que não ia chover. O negócio aqui anda tão escasso, tão difícil, que eu tenho um pouquinho de água só, um pouquinho de farinha lá na botija. Vim pegar esses gravetos. Eu vou fazer o último bolo e eu não sei como que vai ser semana que vem. Tem alguém me entendendo? Eu não sei como que eu vou pagar essas contas mês que vem. Eu não sei como que eu vou pagar essa dívida milionária. Eles falaram que vão levar meus filhos, vão tomar o que eu tenho de mais precioso. Só que Deus tinha dado uma palavra para ele. Você lembra da palavra? Ordenei uma viúva. Não era uma mulher qualquer, tinha que ser uma Tinha que ser uma Quando ele chegou na cidade, ele descobriu que a mulher era o quê? Quando ela contou essa história triste, ele falou assim: já entendi porque eu estou aqui. Às vezes você pensa que é você que está provendo o profeta, quando é o profeta que está sendo usado por Deus para mudar a sua história. Tem muita gente que acha, como o pastor Eduardo estava dizendo, que é ele que mudou a história da igreja. Não, foi a igreja que mudou a sua história. Por algum motivo ela resolveu obedecer. Eu vou obedecer a palavra desse homem. Ela foi lá, fez um bolo, trouxe a água, serviu ao profeta e ele liberou uma palavra: nunca mais vai faltar farinha na sua panela e azeite na tua botija. Farinha fala de sustento, azeite fala de unção. Eu vim decretar sobre a Fortes em Cristo que nunca mais vai faltar recurso na terra e recurso no céu. Céus e terras se unirão. A vontade de Deus vai ser feita. Os recursos da terra serão entregues.
mas as ordens e os decretos do céu terão estabelecidos. Deixa eu profetizar para alguém: essa casa tem provisão espiritual e provisão material. Eu preciso pregar para alguém: esse lugar não é um lugar qualquer, esse é o lugar que Deus te enviou para mudar a sua sorte, para mudar a sua vida. Será que já tem alguém para tomar posse? Será que já tem alguém para dar glória? Será que alguém pode me ajudar? Pula desse lugar, meu filho, pula desse lugar, fala alguma coisa, pelo amor que você tem a Deus. Ordenei uma viúva que te sustente. Se você lembra, a viúva não trabalhava. São as pessoas mais improváveis que Deus vai usar para mudar a sua vida. Acho que você não está entendendo o que eu vim profetizar. São as pessoas mais improváveis que você não dá nada que Deus vai usar para mudar a sua vida. É só conhecer um famoso. Famoso não muda a vida de ninguém, só se preocupe com eles. Quem vai mudar a sua vida é Deus. Sabe o que eu acho lindo desse texto? Está escrito assim: e Deus disse com Elias: dispõe-te e vai a Sarepta, e ordenou uma mulher que te sustente. Pastor Pedro, qual é o segredo? Com você Deus fala, mas com a sua provisão Ele ordena. Não, vou falar de novo. Com você Deus fala, mas com a sua provisão Ele ordena. Está escrito: ordenei aos corvos e ordenei a uma viúva. Preciso te falar uma coisa: a bênção não tem opção, ela tem uma ordem. Pastor, que ordem? Deuteronômio 28. Se me ouvirdes, se me obedecerdes, se for fiel aos meus mandamentos, aos meus estatutos, todas essas bênçãos te seguirão e te acompanharão. Bendito será o entrar, bendito você será o sair, bendito será o fruto da tua sementeira, bendito você será no campo, bendito você será na cidade. Eu vou te colocar como cabeça e não como cauda. Terá para emprestar, mas não vai tomar emprestado. Perseguirei os teus inimigos e eles não te acharão. Será que alguém pode entender que a bênção de Deus já foi ordenada sobre a sua casa? A bênção de Deus já foi ordenada sobre a sua vida. A bênção de Deus já foi ordenada sobre o teu ministério. A bênção de Deus já foi ordenada sobre a sua história. Eu preciso pregar para alguém: a bênção de Deus, ela vai ter que te achar aonde você estiver, seja em Goiânia, seja em Brasília. Eu não sei aonde você vai estar nesse Brasil e nesse mundo, mas a bênção de Deus tem uma ordem. Segue Ele, acompanha Ele, acha Ele, você vai ser bendito. Entrou, está sendo abençoado. Saiu, está sendo abençoado. Comprou, está sendo abençoado. Vendeu, está sendo abençoado. Fez negócio, está sendo abençoado. Eu preciso dizer para alguém: a bênção de Deus já está ordenada. Quem toma posse? Quem toma posse? Quem toma posse? Existe uma fase de Jacó, você luta pela bênção, mas existe uma fase que Deus ordena a bênção. Mas existe uma terceira frase, nem vim falar de bênção, mas já que eu entrei, fala assim: que terceira fase é essa? Você se torna a bênção. Você quer aplaudir o Senhor? As pessoas vão sussurrar para você: rapaz, você é uma bênção, hein? Ô menina abençoada. É porque as pessoas já enxergaram em você o que Deus viu, o que Deus depositou. Você não depende mais de fatores externos, você se torna a própria bênção. Não é o lugar que muda a sua história, é você que muda o lugar. Não é a geografia que influencia você, é você que influencia a geografia. Não é aquela empresa que te abençoa, é você que abençoa a empresa.
A Bíblia fala que Potifar prosperou porque José morou e trabalhou para ele. A Bíblia fala que Labão prosperou porque Jacó trabalhou para ele. Aonde você é como se eu contemplasse a bênção procurando alguém hoje. Deixa eu ver quem é fiel, deixa eu ver quem está dando glória, deixa eu ver quem está indo na Fortes em Cristo, deixa eu ver quem está ofertando, dizimando, deixa eu ver quem está sendo fiel, deixa eu ver quem está honrando o altar, deixa eu ver quem está liberando palavra profética, deixa eu ver quem não está fugindo do meu propósito. A bênção já tem uma ordem e ela vai te achar. Pelo amor de Deus, até eu fui abençoado com essa mensagem. Esse é o terceiro estágio, mas existe o quarto. Sai daqui e vai para Horebe. Perdão, vai para o Carmelo. Elias entendeu que era tempo de enfrentar os seus inimigos antigos, os seus fantasmas do passado. Pastor, não entendi. Em algum tempo da sua vida você não estava pronto, por isso que Deus te tirou de lá. Em algum momento da sua vida você estava frágil e vulnerável. Talvez você morreria diante daquela circunstância. Mas Deus usou todo esse tempo para te preparar. Ele diz: agora vai ter um encontro novamente, depois de um bom tempo, com Jezabel e Acabe, ao ponto que os reis juravam que Elias já estava morto. Agora, engraçado, o cara que o diabo falou que ia matar, Deus falou assim: não morre. Alguém que lê Bíblia entendeu? Pastor, não entendi. Poucos profetas foram jurados de morte. O Elias foi jurado de morte pelo inferno. Jezabel falou assim: amanhã essas horas Elias está morto. Fala assim: o que é que tem? Fala: o que é que tem? Ela está tão frustrada que ele está vivo até hoje. Pastor, você é doido? Não, querido, acho que você deve ter esquecido que Elias não morreu. Elias foi arrebatar. Tudo que o inferno falar, Deus vai falar o contrário. O inferno fala: vai morrer, Deus fala: vai viver. O inferno fala: vai quebrar, Deus fala: vou prosperar. O inferno fala: vou desviar, Deus fala assim: vou começar a usar ele. O inferno fala: vou acabar com esse casamento, Deus fala assim: vou dar um filho para esse casal e vou restaurar essa casa. Eu não sei o que o inferno andou falando ao seu respeito por esses dias, mas eu vim como boca de Deus dizer: o céu tem vitória, o céu tem bênção, o céu tem milagre. O céu vai mudar o decreto do inferno. Toda vez que o diabo falar acabou, morreu, destruiu, Deus vai dizer que nada, está só começando. E aqueles que pensaram que ia ver você morrendo vão ter que ver você subindo. Aqueles que pensaram que ia ver você se acabando vão ter que ver você debaixo de vitória. Será que tem alguém que pode fazer algum barulho e falar assim: eu tomo posse? Tadinha da Jezabel. Amanhã essas horas está morto. Está contando o relógio até agora. Elias, ó, tchau e bênção, fica aí possuída. Deixa eu terminar. Elias faz um desafio. Um quê? Desafio é só para quem está maduro. Pastor, por que ele teve coragem de fazer esse desafio? Porque ele viveu em pequenas parcelas milagres que o levaram a entender que ele estava pronto para um desafio maior. Os milagres pequenos vão te dando coragem, entusiasmo, fé e esperança, que você também vai viver os grandes milagres. As conquistas pequenas, as micro conquistas, estão apontando que você está evoluindo e cada dia mais próximo de viver as coisas grandes. É um processo de crescimento. Tem alguém aí? Elias convoca todos os profetas de Baal. Todos. Faz um sacrifício aí. Vamos fazer um desafio. O Deus que responder com fogo é o verdadeiro Deus de Israel.
Eu imagino os profetas, está fechado, vai passar vergonha. Pastor, por que Elias desafiou pelo fogo? Porque Baal, ele também era conhecido como Deus do fogo. Então Elias falou assim: eu vou mostrar para vocês que o seu Deus não manda no fogo, não manda na água, não manda na areia, não manda no mar, não manda em nada. É frajuto. Só que ele já tinha falado para não show, para não show. Então ele já tinha dado uma ordem para o céu se fé. Eles ficam a manhã inteira rodando para um lado, rodando para o outro, fazendo os seus mantras, suas rezas, invocando Deus, se autoflagelando. Elias com um caráter debochado, como um profeta irônico, fala assim: grita mais alto. Talvez ele está dormindo, talvez ele está meditando, talvez ele está distante nas suas viagens astrais. Grita! E nada. Eu imagino que esse profeta é cansado, moído, derrotado. Imagina a tensão, irmãos, tenta imaginar a tensão no ar, o desafio. Elias com muita cautela conhece o princípio. Estou terminando agora. Elias com muita cautela, ele conhece o princípio. Conhece o quê? Primeira coisa, ele restaura o altar. Não existe céu aberto sem altar na terra. Pastor, o que é altar? Vida com Deus. O que é altar? É o seu sacrifício diário de oração, de súplica, de caráter, de integridade, de renúncia. É quando você fala não, mesmo que se você falasse assim ninguém ia perceber. É quando você abre mão podendo falar sim e ninguém perceberia, mas por temor a Deus e aliança ao eterno, você abre mão, você renuncia, você foge. É o nosso altar. O nosso altar é a nossa própria vida. Elias prepara um rego, ele abre e manda trazer água. Manda trazer o quê? A pergunta é: onde que ele arrumou água se estava sem chover? Longe, distante. Tinha que descer o monte todinho, buscar água, voltar. Aí a primeira água, a terra estava tão seca que chupou tudo, secou. Ele falou assim para o obreiro: busca de novo. Eu imagino o obreiro assim: hoje o profeta está aqui, tá, hein? Pelo amor de Deus, pastor, hoje eu vou falar com você. O que o pastor está inventando? Hoje é Réveillon, é Natal. O pastor não para um minuto de trabalhar. Três vezes colocou água sobre o altar, para que não houvesse nenhuma acusação que era magia, que era mágica, que era feitiço. Você sabe que a água com fogo, dependendo da situação, a água não prevalece. Quando o mar começa a pegar fogo, não é o mar, é o petróleo que está sobre o mar. Dificilmente você vai ver o fogo prevalecendo contra a água. Na maioria das vezes é a água que apaga o fogo. Tem alguém? Diga amém. Então ele manda colocar água, primeiro princípio, para ninguém duvidar que ali não era nada armado, um fogo fake. Segunda coisa, ele tinha profetizado que não ia mais chuva. Então Elias conhece o princípio: tudo aquilo que eu planto é aquilo que eu colho. Se eu quero colher chuva, eu tenho que plantar água. Prepara 12 pedras, pica o animal, deixa tudo pronto para o holocausto. Só faltava uma coisa: o fogo. Então ele ora a Deus diante de todos os inimigos que Israel e a igreja tinha. Naquele mesmo instante, o céu se abriu, o céu respondeu. A terra viu a manifestação do poder de Deus. Os inimigos ficaram envergonhados e confusos. O nome de Deus foi engrandecido. Elias e Acabe reconheceram que Deus era Deus. Elias se estabeleceu como um dos maiores profetas naquela terra. Eu estou dizendo que todos esses anos de preparo,
Eu estou dizendo que todos esses anos de Querite, de Sarepta, da terra do Oriente, era Deus te preparando para o grande desafio, para a grande conquista, para a grande batalha, para o grande gigante. Eu não sei o que é que você vai ter que enfrentar, mas de uma coisa eu sei: o Deus de Elias, o Deus de Eliseu, o Deus de Daniel, o Deus de Ezequiel, o Deus de Davi, o Deus de Salomão, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que nunca perdeu batalha, o El Shaddai, o Adonai. Eu estou dizendo que o Deus provedor, o Jeová Jiré, o Jeová Sabatiqueno, ai meu Deus, o El Elion. Eu estou dizendo para você que o Emanuel, o Deus conosco, o Alfa, o Ômega. Eu estou dizendo para você que o pão da vida. Eu estou dizendo para você que o Alfa, o Ômega, o Verbo encarnado, o seu nome é maravilhoso. Eu estou dizendo para mim e para você que Ele vive, o nosso Redentor vive, e muito em breve Ele se levantará. Eu vim pregar para fortes em Cristo: o nosso Redentor vive, e muito em breve Ele se levantará no meu favor e no seu favor. A Bíblia vai dizer: eu já te abençoei com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Se o céu vai se abrir ou se você vai acessar o céu, eu não sei, mas a notícia vai ser assim como Paulo disse: eu não sei se eu estava no corpo ou fora dele, eu só sei que eu acessei um lugar e eu vi coisas que eu não consigo explicar. Eu preciso pregar para alguém que João estava na ilha de Patmos, preso, acorrentado, mas não conseguiram acorrentar o teu espírito. Ele sobe ao terceiro céu, ele vê coisas maravilhosas, ele recebe uma revelação, ele escreve um Apocalipse. Eu preciso dizer para alguém: se o céu você não acessar por baixo, você acessa por cima. Pastor Pedro, não estou entendendo. Você vai conhecer lugares celestiais, você vai conhecer a glória de Deus, você vai receber revelações. Se a terra não quiser fazer, o céu vai fazer de um jeito ou de outro. Será que tem alguém que pode receber essa palavra? Será que tem alguém que pode pular nesse lugar e dar o brado mais alto de vitória? Aplauda o Senhor. Mistura isso com glória, mistura isso com aleluia. Fala alguma coisa para Ele, pelo amor que você tem a Deus. Cadê a banda? Me ajuda, banda. Nós vamos entoar um cântico. Deus vai te revestir de autoridade e de poder, mas o seu Carmelo será o palco da sua exaltação. O seu Carmelo será o lugar que Deus vai mostrar que Ele é contigo e que Ele é Deus. Pastor Pedro, Deus está me chamando para um desafio. Os meus inimigos se levantaram, estão todos diante de mim. É agora que eles vão saber se você é servo ou não é, se Deus é contigo ou não é. Deus não vai te desamparar, Deus não vai te decepcionar. Deus não é homem para que minta, muito menos filho do homem para que se arrependa. Porventura, prometendo eu, será que eu não cumpriria? Os meus olhos não estão cegos para que eu não possa ver, os meus ouvidos não estão abertos para que eu não possa ouvir, e muito menos a minha mão está impedida para que eu não possa agir. Agindo eu, agindo eu, agindo eu. Pergunta para o universo, pergunta para qualquer um, pergunta para quem você quiser. Agindo Deus, querendo Deus, há uma presença nessa casa. Deus está instruindo a tua igreja. Que se abra os céus e o teu reino venha. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus e o teu reino venha.
céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Coloca a mão no seu coração. Eu quero orar pela sua vida. O céu vai responder. Pai, no poderoso nome de Jesus, o teu filho, debaixo dessa palavra que foi liberada, nós cremos no sobrenatural. Nós cremos na manifestação do teu poder. A palavra e a profecia é céus abertos. Anjos, querubins, serafins, arcanjos, milícias e miriades, todo o teu exército. Céus abertos são visões proféticas, são arrebatamentos espirituais que abrem janelas que revelam o futuro. Céus abertos, Pai, é provisão divina, é o céu enviando maná, é água saindo da rocha, é moeda aparecendo em boca de peixe, é ave de amendoeira crescendo no mesmo dia com fruto, em tempo recorde, em tempo recorde, em tempo recorde. Céus abertos é livramento, é proteção. Robata cantoria, rebalte rebedeva, rebadacataia sumi de quemenia. Espírito de vida e de milagre, revista essa igreja debaixo de uma nuvem de glória. Céus abertos é coluna de fogo pela noite, e a nuvem que guia de dia. Céus abertos, céus abertos, eu ministro, eu libero, eu declaro, invocamos ao Pai, céus abertos. Orabacata taiaçá, oramanto putoyoso. Quem pode? Suba o tom da sua voz. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Se você pode, para a gente fechar, aplauda o Senhor com toda a sua força, rendendo a Ele graças e tributos de louvor. Bendito seja o teu nome, Jesus. Adorado seja aquele que vive e vive para todo sempre. Exaltado seja tu, ó Deus soberano entre as nações. Nós te amamos e entregamos esse povo em suas mãos, ó Pai. Amém e amém. Amém, igreja!
Obrigado mais uma vez pelo carinho, por essa igreja tão rica, tão abençoada. Lá atrás vai estar o nosso livro. Enfim, espero voltar em breve, espero revê-los em breve, e que Deus continue prosperando cada um de vocês. Amém, pastorzão?